Hoje, com o tema do momento, que é o seguinte: fraude nas eleições americanas, ponto de interrogação. E aqui esse ponto de interrogação é muito importante, porque nós podemos chegar à conclusão que sim, podemos chegar à conclusão que não. O que está acontecendo lá? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente? O candidato republicano Donald Trump afirma que houve fraude nas eleições norte-americanas. Segundo a mídia internacional, ele entregou para a Justiça americana um dossiê com vários documentos e, segundo ele, provas de que houve fraude nessas eleições americanas, segundo o Donald Trump. Bom, nesses casos, num caso como esse, nós precisamos aguardar as decisões judiciais, tanto dos juízes estaduais quanto dos juízes federais. Com essas decisões judiciais, é que acontecerá, por exemplo, a recontagem dos votos em alguns estados, como aconteceu em 2000 na disputa presidencial entre George Bush e Al Gore. Então vamos só retomar, porque isso faz parte das eleições americanas, faz parte da história das eleições americanas. Então vamos relembrar o que aconteceu naquela época de 2000. Naquela época, houve a recontagem automática e não daria tempo de fazer a recontagem manual. Então, George W. Bush estava na frente. Quando houve a primeira recontagem automática, a diferença, ele continuou na frente, mas a diferença para o Al Gore diminuiu significativamente. Mas, como não dava tempo de fazer a recontagem manual, então George W. Bush ganhou a eleição no ano de 2000. Portanto, essa recontagem faz parte da tradição norte-americana e as eleições, muitas vezes, são decididas por essas recontagem. Então, isso é algo muito importante. Agora, vamos pegar um fato muito estranho que está acontecendo com a nossa grande mídia, com a maior parte da grande mídia. Mas o que estranha é que a maior parte da grande mídia, tanto nos Estados Unidos, né, com destaque para a CNN, quanto no Brasil, quase todos os órgãos da grande mídia afirmam enfaticamente que não houve fraude. Mas antes da apuração, então vamos pensar da seguinte forma. Há uma denúncia, há provas. Quem vai decidir isso não é a mídia. Quem vai decidir isso são os juízes norte-americanos. E tanto que já está lá na justiça norte-americana, tanto os juízes estaduais quanto os juízes federais estão estudando os documentos. E a recontagem em alguns locais específicos já começou. E eu vou te dizer um exemplo dessa recontagem, só para você ter uma ideia do que está acontecendo por lá. Foi difícil achar uma fonte confiável de informações, porque vamos dizer que muitas vezes a mídia se divide de um lado, de outro, e torce para um lado, torce para outro, e acaba não te dando a informação exata do que está acontecendo em tempo real nos Estados Unidos. Mas eu vou te dar uma dica que você vai acompanhar de uma forma interessante. Essa afirmação não deveria vir da grande mídia. Não houve fraude, não é a mídia que vai dizer. É depois de apurados os fatos. Então pode ser que detectem fraude, pode ser que não detectem fraude, entende? Mas isso quem vai dizer são os juízes norte-americanos, é a justiça norte-americana. Então, essa afirmação não deveria vir da grande mídia, mas dos juízes
depois das apurações e das recontagens. Apurou, recontou, tudo bem. Aí se faz uma declaração do vencedor e tudo mais. Não houve apuração, como é que fala com antecedência que não houve fraude? Vamos ver. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que estranhamente não está sendo divulgado pela grande mídia, pelo menos pela maior parte da grande mídia. Vejamos o que aconteceu em uma recontagem recente, foi muito recente, feita no condado de Antrim, né? No estado de Michigan. Então, no estado de Michigan, condado de Antrim. O que aconteceu? O título da matéria que eu estou falando é da Epoch Times. Então, eu achei uma fonte muito interessante que é a Epoch Times, e que está trazendo essas notícias em tempo real. O título da matéria é o seguinte: recontagem em condado de Antrim, no Michigan, favorece Trump após erro, e eles colocam erro entre aspas, na apuração. Na primeira contagem, então na contagem oficial, aquela contagem que foi feita antes da recontagem, havia uma suposta vantagem de 62% para Joe Biden. Com a recontagem, estranhamente, se descobriu que Joe Biden não estava na frente. Fizeram recontagem. Na recontagem, 56% dos votos eram para o Trump, 42% para o Biden, totalizando 9.783 votos para o Trump, 7.289 para o Biden. Então, aqui já chama atenção, porque aqui é um exemplo do que pode ter ocorrido em outros lugares. Então, é uma diferença grande para o Trump, pró-Trump, que não foi considerada e, como vitorioso, estranhamente deu Joe Biden. Então, aqui é uma notícia muito importante para que os outros condados, né, dos estados norte-americanos prestem atenção e façam recontagem. Já existem alguns estados que vão fazer a recontagem. Agora, a grande mídia não noticiou esse fato, que pode parecer pequeno, mas é muito importante, porque, de fato, houve um erro. Aqui a reportagem coloca erro entre aspas, porque é realmente muito estranho este resultado. Mas então, se na recontagem no condado de Antrim descobriu-se que os votos foram contados de forma errada, entre aspas, e que a vitória contabilizada para Biden, na verdade, era de Trump, por uma margem significativa, olha que coisa. Por que a grande mídia afirma com tanta certeza de que não houve fraude? E eu já vi isso na grande mídia também, e que a apuração norte-americana é totalmente segura. Por que se faz uma afirmação como essa de maneira prévia? Então é o seguinte, está havendo uma judicialização, está se procurando juízes, tem documentos apresentados, está acontecendo tudo isso. Por que a mídia se apressa a dizer, não deveria acontecer isso? Não deveria acontecer isso, deixa para lá. O Trump já perdeu, deixa para lá, não precisa ter recontagem, porque o sistema é totalmente confiável. Escuta, na época do Al Gore, na recontagem deu também uma diferença. É que o Al Gore, naquela época, não conseguiu uma diferença para mais para ele, mas deu uma diferença significativa de votos. E se houvesse uma recontagem manual, se desse tempo para isso, talvez o Al Gore teria sido presidente. Então, veja bem, é 100% confiável? Já aconteceu um episódio como esse?
É 100% confiável e deu essa diferença no condado de Antrim, no estado de Michigan. Que estranho, né? Então, a mídia, a grande mídia, não deveria ser tão opinativa, porque isso aqui é uma opinião. Antes da checagem dos fatos, eu não posso dizer com certeza que não houve fraude. Eu não posso dizer com certeza de que o sistema eleitoral norte-americano é 100% confiável, totalmente confiável. E essas são as notícias que estão chegando. Então, na verdade, vamos verificar a apuração. E, olha, eu falo aqui, independente de ser democrata ou republicano, aliás, eu não sou nenhuma coisa nem sou outra, porque não sou cidadão norte-americano. Então, isso é uma questão deles, eles que são republicanos, democratas, então eles que têm essas divisões, mas a questão toda que me chama a atenção é a falta de clareza, o quanto é opinativa e o quanto, antes mesmo da apuração, já estão dizendo que não houve fraude. Como? Então a gente não pode afirmar antes da apuração que não houve fraude ou que houve fraude. Não podemos afirmar nada. Isso é a justiça que vai apurar e vai verificar em cada estado. Então, dessa mídia, Epoch Times, os resultados das eleições dos Estados Unidos não está claro. Há desafios legais. Então, há uma outra matéria, essa matéria é muito interessante, que diz o seguinte: resultados das eleições nos Estados Unidos não está claro. Há desafios legais. Então, nós temos que esperar o final das apurações, as recontagens, para verificar o que aconteceu. Percebe? E se a gente não aguarda, nós estamos dando palpites, né? Porque isso é da esfera jurídica. Desafios legais foram apresentados na Pensilvânia e no Arizona. Então foi apresentado na Pensilvânia alguns desafios legais, e no estado da Pensilvânia, inclusive, todos os votos que chegaram depois das 8 da noite não vão ser mais contabilizados, vão ser cancelados. No Arizona, então, está havendo uma série de medidas em estados específicos para ou de recontagem ou de desconsideração de votos que chegaram depois do horário, etc. A campanha de Trump solicitou uma recontagem também em Wisconsin. Tá? Na Geórgia, o estado anunciou uma recontagem também. A Epoch Times, que essa neutralidade que eu acho que a mídia deveria ter, não declarará um vencedor das eleições até que todos os resultados sejam certificados e as contestações legais sejam resolvidas. Então vamos esperar toda essa questão jurídica para dar o resultado. Pode ser que depois de tudo isso o Biden ganhe. Ou pode ser que, depois de tudo isso, o Trump ganhe as eleições. Não se sabe. Nós temos que fazer... nós temos que ser neutros. Nós não temos que torcer aqui para um lado ou para o outro lado. Nós temos que ser neutros e observar todo esse processo que vai acontecer, especialmente nesse mês agora. Gostei muito dessa postura da Epoch Times, porque a grande mídia, como um todo, não adota essa postura e fica afirmando, não houve fraude. Não dá para afirmar isso. Afirmar qualquer coisa antes da apuração não dá para fazer. Até que todas as recontagens sejam feitas e as questões judiciais sejam resolvidas. Então, por que a grande mídia, como um todo, não adota essa postura? E fica dizendo que não houve fraude, que não há necessidade de recontagem. Escuta, isso vai ser uma decisão judicial. Então está se colocando talvez acima da justiça. E aí eu estou falando da grande mídia, tanto nos Estados Unidos, liderada pela CNN, quanto da grande mídia do Brasil.
Porque nos Estados Unidos temos uma mídia muito interessante também, que é a Fox News. A Fox News traz algumas reportagens interessantes também, fala do que está acontecendo de uma maneira diferente do restante da grande mídia nos Estados Unidos. Então, temos, né, exceções dessa regra, mas a maior parte da grande mídia já está afirmando de uma forma categórica que não houve fraude, que não há necessidade de recontagem, que se deixa toda a situação do jeito que está, que não há necessidade de judicialização da questão. Mas isso é uma opinião. Se há necessidade ou não, nós vamos ver a partir dos juízes, né? Os juízes que deliberarem por uma recontagem, os juízes que anularem algumas medidas, como votos depois do prazo que chegaram. Então, tudo isso ainda está na esfera judicial. Então, a grande mídia se antecipando e já declarando um vencedor, ela se antecipou às decisões judiciais. Então, não está ainda claro o que aconteceu. Pode ser que o Biden ganhou? Sim. Pode ser que o Trump ganhou? Sim. Não se sabe. Então, antes de apurados todos esses fatos, não sabemos. E a grande mídia já se apressou em dizer que o Biden já ganhou e tudo mais. Então, isso não é uma postura de checagem dos fatos. Quando a gente fala em desinformação, é isso. Desinformação é isso. Porque a verdadeira informação deveria ser a seguinte: não sabemos o vencedor das eleições norte-americanas porque está havendo recontagem, porque está havendo judicialização, porque os juízes estão definindo algumas questões, como essa da Pensilvânia, que os votos entregues depois das 8 da noite não vão ser considerados. Então, tudo isso precisa se aguardar para, no final, termos o resultado oficial. Ainda não temos um resultado oficial por causa dessas medidas jurídicas. O que aconteceu em 2000... só se teve um resultado oficial depois dos recursos do Al Gore. Então, o Al Gore entrou com recurso de recontagem. A recontagem eletrônica automática foi feita. A manual não deu tempo. E aí o Bush ganhou. Mas, por causa desses recursos jurídicos, o resultado não ficou tão claro no mesmo momento. E é o que está acontecendo agora. Só que em mais estados. Então, estamos checando os votos, por exemplo, em alguns estados. Algumas medidas jurídicas serão tomadas nesses estados, dependendo dos juízes estaduais, dos juízes federais. E por que essa situação não é contada? Porque nós só teremos a certeza de que um dos dois ganhou e é o atual presidente depois de todas essas medidas, depois de prováveis recontagens, depois que tudo isso aconteceu. Agora, essa pequena recontagem já deu que houve, né? Então, no condado de Antrim, no estado de Michigan, essa pequena recontagem já deu resultados tão díspares que chama atenção. Então vamos observar, vamos ser mais neutros, né? Nós precisamos ser neutros e observadores. Essa é a posição da ciência e essa deveria ser a posição da grande mídia. Eu vou dar 3 dicas para você e na sequência nós fazemos a nossa conclusão de hoje. A primeira dica é você que quer fazer um curso de inteligência emocional. Você pode entrar em contato aqui na página da vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E, mundialfm.com.br. Você entra no curso de inteligência emocional, que é o meu curso, e você pode adquirir esse curso. Você pode também adquirir meu livro aqui do Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada,
que é uma pesquisa que eu fiz em textos antigos, autores antigos. Eu pesquisei Hesíodo, Homero, Platão, mesmo Aristóteles. Pesquisei vários autores da antiguidade, a Epopeia de Gilgamesh e outros textos muito antigos. E a partir desses textos eu fui redescobrindo o passado da Terra de uma maneira diferente do que hoje se fala. E aí eu fiz uma remontagem, por isso que é a história que nunca foi contada. Ela foi contada parcialmente aqui, parcialmente ali, mas eu juntei tudo, né? E peguei também autores modernos, como Rudolf Steiner, e tantos outros autores que também pesquisaram essas civilizações antigas e mostram um passado da Terra totalmente diferente do que é aprendido nas aulas de história. E que eu acredito que seja o verdadeiro passado da Terra, acredito que tenham evidências suficientes para demonstrar isso no livro. E aí é um livro que vale muito a pena, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E o meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, também é um livro interessante que você adquire pela Amazon.com. Este é apenas um exemplo, agora retomando o tema e falando o comentário final, este é apenas um exemplo de como muitas vezes, não falo sempre, mas muitas vezes, a grande mídia expõe suas conjecturas e pensamentos e conclusões, às vezes precipitados, como se fossem fatos incontestáveis. Então, o sistema de votos americano é super seguro. Eu já vi isso em algumas reportagens, como se foi feita uma recontagem que deu resultados tão díspares. Ah, mas não, é porque o Trump perdeu e aí ele não está aceitando a derrota. Não, mas ele ainda não perdeu porque está sob júdice. Então, quando está sob júdice, então, havendo uma investigação judicial, não se sabe. Inclusive, havendo recontagem, havendo medidas judiciais, seja de juízes estaduais, seja de juízes federais. Bom, vai dar muito pano para manga, vamos observar, temos muitos fatos diante de nós, e seja qual for o resultado, que a justiça seja feita. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.